aqui. Olá, pessoal que nos acompanha pelo YouTube. Não é uma live, mas vai ficar gravado. Não se assustem, porque eu não estou intergaláctica, é apenas um fundo falso, ok? Nós vamos começar então com a nossa aula de filosofia, e aproveitando todo mundo agora, né, para eu explicar um pouquinho. Hoje nós começamos a aula mais cedo, porque nós vamos ter aula de filosofia, uma das obras que caem no vestibular da UFPR, e por seguinte, nós teremos aula de história. Então, quem quiser acompanhar depois a aula de história, nós teremos também, tá? Então, vai ser um aulão de revisão de conteúdos de história. Os temas hoje que a gente vai discutir, então, em filosofia, é o livro algumas partes do livro do John Locke, que cai no vestibular da UFPR, mas que também ele é muito cobrado em outros vestibulares, tá? E no segundo momento da aula vão ser a temática revoluções. A princípio, eu pretendo trabalhar com a Revolução Industrial, Revolução Francesa e Revolução Russa. Se Deus der voz e dignidade, a gente consegue. Se não der, pelo menos duas das revoluções a gente vai estudar aí hoje, nessa segundona, tá bom, pessoal? Então, para quem não me conhece, eu sou a Prof. Jo, conhecida como Prof. Joieda de História, de Filosofia, e é isso aí. Então, nós vamos começar hoje essa aula falando sobre o John Locke, né? Que é um cara que foi muito importante, tá, pessoal? Então, uma coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte. Bom, quando caem lá no vestibular as obras dos autores, uma coisa muito importante é vocês lerem o que o vestibular está falando que vai cobrar. Você não vai fazer um concurso sem estudar. Tem muita gente que faz isso, mas no caso de vocês que estão aqui em plena segundona, aguentando essa minha carinha, mas vamos combinar, né? Que eu até passei um batonzinho, então tem que me valorizar. Então, a gente precisa estudar quem foram esses caras, quais foram as teorias deles mais importantes, né? E tudo mais. Nossa, Gabs, agora que eu percebi que é o símbolo, nem sei como é que vocês conseguem fazer isso, mas tudo bem. Então, assim, o John Locke, ele é conhecido como o pai do liberalismo clássico. E esse é um conceito que tanto na aula de história, na aula de filosofia, na aula de sociologia, a gente precisa entender, porque senão a gente fica boiando. E é muito importante a gente, porque assim, às vezes você não lembra do autor, mas você lembra o que significa o conceito que está lá na questão, ou vice-versa. Então você consegue, pegar o fio da meada. Então a ideia, pessoal, hoje é tentar fazer um pouco como foi com a aula do Maquiavel, tá? É falar um pouco sobre quem foi o John Locke, quais são as principais teorias dele, pensando muito na temática que a UFPR cobra, né? Que eles colocaram, que vão cobrar. E aí, pensando um pouco sobre a questão do liberalismo, para vocês conseguirem de fato entender, tá? Porque toda vez que fala assim, o que é liberalismo? Sabe os ismos? Putz, como é difícil, né? Conceituar é muito difícil. Falar sobre o que é liberalismo, comunismo, anarquismo, socialismo, feminismo, machismo. Nossa, a gente tem que falar sobre isso muitas vezes para que todo mundo consiga entender. Então, hoje, a gente vai direto na fonte, que é o pai do liberalismo. Então, ele foi uma das primeiras pessoas a criar essa teoria. E a gente vai ver por que essa teoria ela é tão importante atualmente, porque nós vivemos num atual contexto o neoliberalismo. O que é neoliberalismo? Toda palavra que a gente tem o neo na frente, por exemplo, neofascismo, né, significa um novo liberalismo. Significa que foi adaptada à teoria passada e ela atingiu um ápice na contemporaneidade de acordo com o momento que a gente está vivendo. Então, nós vamos observar um pouquinho disso hoje, tá? Então, para isso, a gente precisa entender primeiro o que foi, então, o liberalismo proposto pelo John Locke. Por isso, estou eu aqui com os meus slides, já que eu não tenho tanta coisa assim que eu poderia
dividir com vocês, né? Aqui. Bom, cada aula, então, eu defino um tema, um nome para a aula. Hoje Tá Tudo Liberado. John Locke, o pai do liberalismo. Vocês estão conseguindo ver os slides, pessoal? Alguém responde no nome para mim? Beleza. Agora ele apagou um pouquinho, não sei porquê. Tem uma bolinha aqui rodando. Ai, meu Deus, tomara que não cai. Bom, não foi não. Foi. Tá, estão vendo, né? Sim. Beleza. Então, tá? Para ficar mais assim, para vocês conseguirem decorar, eu sempre coloco um nome na aula. Na próxima aula, que vai ser só ano que vem, o nome é muito legal, sério, que a gente vai discutir o Nietzsche. Vocês têm que participar, mas tudo bem, vamos lá. Tá tudo liberado. John Locke, o pai do liberalismo. Porque vocês lembram que tinha uma música assim, tá liberado, tá tudo liberado, um negócio assim, um funkão, eu acho que era um negócio assim. Mas eu fiz justamente essa pegada para a gente discutir o que é o tá tudo liberado para o John Locke. Porque o tá tudo liberado para o John Locke é diferente do tá tudo liberado para os conservadores. Então a gente vai entrar aqui numa incógnita, a gente vai entender, né, quem era esse cara, o que ele defendia, o que tem de diferente do que é liberal para a gente hoje e do que é liberal para o John Locke. Por exemplo, às vezes quando eu fazia alguma coisa, sei lá, eu falava para minha mãe assim, hoje eu vou numa cervejada, quando eu estava na faculdade. Minha mãe falava assim, nossa, você tá bem liberal, hein? Liberal no sentido assim, tô saindo horrores, uhul, é isso aí mesmo. Mas que tem um sentido muito diferente do que do liberalismo para a política, tá? Então é isso que a gente vai ver hoje. Por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado, que tem alguns políticos que eles se dizem liberais, mas eles são liberal na política e conservador nos costumes. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode isso, Arnaldo. Isso está errado. Então isso é uma ideia equivocada do liberalismo. Então vamos estudar aqui o John Locke, aqui o iluminista, que ele é considerado um teórico do iluminismo, né, que foi uma das primeiras pessoas, então, a trazer uma teoria filosófica depois da Idade Média, contestando principalmente a figura dos reis. Então, o John Locke, ele está escrevendo sobre o liberalismo na época que existiam reis. Por isso que é muito importante. Ele vai falar contra o poder absolutista, tá? Então, a figura do rei, que era tido como o soberano, como a figura do próprio Deus encarnado, né? E que tinha, então, esse poderio sobre a nação. E aí, eu trouxe uma indicação de livro, eu já até trouxe o site aqui para... Olha, já até trouxe aqui para fazer, depois eu vou ter que excluir desses slides, para vocês baixarem, piratear o livro, para vocês lerem, né? Mas tudo bem, gente, pelo ensino, esse site, inclusive, deixa eu aceitar que tem alguém pedindo para entrar. Tem um monte de livro bons para vocês estudarem, para fazer pesquisa, assim, para vestibular, tá bom? Então, esse livro aqui, Liberalismo e Democracia, ele vai falar sobre vários conceitos, sobre anarquia, socialismo e tal. O Norbert Bobbio, ele é conhecido como um cientista político, que ele faz dicionários de ciência política. Então, todo mundo das humanas, né, sempre recorre a esse cara, ele é muito bom. Então, ele tem descrições assim, pá, é isso, é isso. Então, assim, esse livro dele, Liberalismo e Democracia, não é um livro tão comprido, é um livro de fácil acesso, como vocês podem ver aqui. Eu vou até copiar aqui e colocar aí para vocês, quem quiser baixar. Quem tiver dificuldade assim com o conceito, ele é um bom autor para ler, para baixar, porque ele é bem objetivo assim, e tem no Ler Livros, eu já conferi, tá? Vocês podem baixar lá. E é importante para entender também, porque às vezes, pessoal, uma coisa que é importante, ninguém nunca substitui a leitura
do autor, completo. Por exemplo, para você falar mal de um autor, você precisa ler da fonte. O que é ler da fonte? Você precisa ler o cara. Então, digamos assim, nossa, tem um cara que você não gosta, mas você critica ele mediante o que as pessoas falam dele. Isso é equivocado. O certo é você ler, no caso, a nossa referência da aula é o John Locke, e depois dessa aula de hoje, se não ficar claro, se vocês quiserem um material extra, eu estou citando, então, esse livro, né, com vários conceitos, para vocês poderem ter um material complementar, certo? Mas nada substitui a leitura daquilo que vai ser cobrado originalmente, que é o texto do John Locke. Bom, então, eu trouxe em forma de perguntas para conseguir responder para vocês da maneira mais fácil possível, gente. Acreditem em mim. Vocês não vão encontrar por aí na internet, em vídeos. Tentei fazer assim, da coisa mais. Tá, é isso aqui, tá? Então, assim, o que é o liberalismo? Que é a pergunta mais assim, papum, né? O que é isso? Então, primeiro de tudo, o liberalismo, ele nasceu na Inglaterra no século XVII, na luta da aristocracia inglesa. Quando eu estou falando aristocracia, significa aquelas pessoas que eram ricas, a nobreza, por causa da terra, tá? Então eram os aristocratas, eles tinham dinheiro porque eles eram fazendeiros, eles tinham status porque eram fazendeiros. Que culminou na Revolução Inglesa e na Revolução Gloriosa, tá? Só que a palavra liberalismo só surgiu durante o século XIX. Então, ou seja, aquilo que eles viveram só teve um nome realmente de liberalismo depois, na Espanha, na luta contra o Napoleão, que daí eles se baseavam nos autores como John Locke, que vai escrever no século XVII, e aí eles vão falar, esses caras são os liberais. Vai falar assim, professora, mas é difícil entender? Não, vou dar um exemplo clássico. No Brasil, a Primeira República, que nós chamamos, vemos nos livros, considerada como República Velha, quando eles estavam vivendo a Primeira República, né, de 1889 até 1930, ninguém chamava nós estamos na República Velha, nós estamos na Primeira República. Depois, durante o governo Vargas, de 1930 a 45, e depois até 54, quando ele se suicida, é que o Vargas denominou de República Velha, para dizer assim, o que vem agora é o Estado Novo. Então, a mesma coisa acontece com o liberalismo. Quando o John Locke escreveu sobre o liberalismo, ele não falou, eu sou um liberal. Ele estava escrevendo sobre uma teoria que ele acreditava que seria a melhor teoria para a sociedade, que era a seguinte teoria: tirar o poder totalitário das mãos dos reis absolutistas e defender a liberdade, mas não é qualquer liberdade, tá? Então, qual a ideia mais importante do liberalismo desde o século XVII até hoje? O que os liberais eles defendem desde o liberalismo clássico até o neoliberalismo? A liberdade. Mas aí vocês vão falar assim, prof, mas então tá bom, porque realmente, né, a liberdade, ela tem que existir. Bom, eu tenho o direito de ser quem eu quiser, de casar com quem eu quiser. Peraí, deixa eu aceitar aqui, tem gente pedindo para entrar. Isso, exatamente, igual pensa nas guerras, tá? É bem isso que vocês falaram. Primeira e a Segunda Guerra, que depois virou a Guerra Total. Deixa eu ir aceitando aqui. A Grande Guerra, é conhecida como Grande Guerra. E o Hobsbawm, ele denomina, a gente vai ter uma aula de história sobre guerras, ele denomina a Guerra Total. A Primeira e a Segunda Guerra junto. Bom, então, gente, presta atenção nisso aqui, tá? Quando um candidato fala que ele é liberal e ele critica, por exemplo, as relações homoafetivas, por exemplo, o cara está dizendo assim, eu sou favorável a gente ter mais investimento privado, a acabar com o SUS e tal, e quando perguntam para ele sobre feminicídio,
sobre machismo, sobre um homem casar com um homem, uma mulher casar com uma mulher, ele é contra isso, ele está sendo conservador. Porque o liberalismo significa liberdade. Liberdade na política, e tudo isso que eu falei aqui de casamento, tudo isso envolve a política, certo? Então, na realidade, o liberalismo, ele deveria ser, teoricamente, ele seria um ponto da política em que ele deveria ter os mesmos direitos para todos. Então, por exemplo, se um casal heterossexual pode casar civilmente, o casal homossexual, para os liberais, também deveriam poder casar igual, porque é liberdade de direitos. Não é liberdade social, não é tipo assim, nossa, todo mundo, vamos acabar com a desigualdade, não. Para os liberais, é importante ter a desigualdade social, porque é isso que move a propriedade privada. Então, a liberdade que a gente está falando aqui é a liberdade da propriedade privada. É dizer o seguinte: eu quero cada vez menos que o Estado se intrometa na minha política, na minha empresa, é isso. Aí vocês vão falar assim, professora, qual é o problema disso? O problema disso, pessoal, é o seguinte, por exemplo, a gente pega uma grande empresa, né, em que a maioria dos políticos no Brasil, dos empresários, são liberais. Aí essa grande empresa, ela fala assim, bom, a propriedade privada é minha, então quem manda aqui sou eu. Só que existem regras, e aí por isso que os liberais, eles são contra o Estado. Porque, por exemplo, se o Estado não fizesse regras de dizer assim, tem que trabalhar só 8 horas por dia, tem que ter 13º, a mulher tem os meses da gestação que ela vai ter licença maternidade, né? Para os liberais, isso não ia existir. A gente vai ver isso na Revolução Industrial, em que as pessoas trabalhavam, as crianças trabalhavam desde bem pequenas, né? Desde os 3 anos de idade e tudo mais. Então, assim, o liberalismo, ele é isso. Ele é contrário o Estado ter políticas públicas. Entende? É cada um por si. E aí, liberdade para quê? A liberdade para esses autores que aqui a gente está vendo John Locke, mas vai ter o Montesquieu, vai ter o Burke, vai ter vários outros, tá? A liberdade tem um fim em si própria, ou seja, garantir a liberdade que os seres humanos façam o que quiser com a sua liberdade. Parece redundante, mas não. É dizer assim, bom, você tem que ser livre, só que assim, não confundam com anarquismo, tá? Por quê? Porque eles vão dizer assim, que todos são livres para fazerem o que quiserem com a sua liberdade. Só que, numa sociedade desigual, a gente não é completamente livre, entendeu? Por exemplo, hoje na sociedade, talvez numa cidade maior, a gente veja um pouco mais, por exemplo, um casal, né, de 2 rapazes andando de mãos dadas. Mas numa cidade, por exemplo, onde eu vivo, que é uma cidade menor, de interior, as pessoas repudiam isso. As pessoas agridem, as pessoas berram, falam mal. Então, assim, a liberdade que se defende, e aí são as mesmas pessoas que votam, por exemplo, nos políticos que definem a liberdade. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, a liberdade que a gente vive hoje, né, o liberalismo, de chegar no mercado e dizer assim, olha, você é livre para você comprar o que você quiser. Porém, todavia, entretanto, eu não tenho dinheiro. Beleza, vai ter lá um super panetone, não sei o quê. Eu vou comprar o panetone de R$5, 5 pila. Não vou comprar aquele master mega panetonão lá de R$200, entendeu? Então, assim, a liberdade... Como assim, liberdade? Como assim? Então, essa liberdade, ela é contextualizada, a gente precisa entender, para uma sociedade capitalista. Então, vamos terminar de ver aqui. Então, são contrários a um grupo que define o que os homens têm que fazer com a sua liberdade. Primeira teoria política feita na história que antecipa as revoluções.
Por exemplo, foi a primeira vez que as revoluções aconteceram, a gente vai ver depois em história, a Revolução Industrial, baseada na teoria. Baseada assim, ó, não, a gente vai fazer isso aqui porque o John Locke, ele escreveu isso. Então a gente tem, tanto é que a Declaração dos Estados Unidos, ela é toda baseada nos princípios liberais do John Locke, tá? Então, se você pegar a Declaração dos Estados Unidos e pegar as obras do John Locke, ela é muito baseada nisso. Então, foi uma teoria, ele desenvolveu essa teoria antes que ela de fato acontecesse. Depois o liberalismo se desencadeou, né? Em todo o mundo, em vários lugares. E hoje a gente tem em alguns países a prática do neoliberalismo. E aí, para o liberalismo, deixa eu ver aqui, existem seres humanos maus e por isso são necessárias as leis, tá? Então, assim, o que faz com que os liberais eles criticam o Estado, mas eles acham que é necessário que existam as leis, porque senão as pessoas são muito ruins e elas vão fazer tudo de ruim. Por isso, precisa ter, por exemplo, precisa ter leis que definam que a propriedade privada que eu comprei é minha. Senão, pode ser que os seres humanos entendam que aquela propriedade é deles, tá? Então, assim, os liberais, eles criticam o Estado, mas eles entendem que em determinado momento é necessário, certo? Deixa eu aceitar mais um aqui. Então, exatamente, eu vou falar agora não, mas agora. Bom, vamos ver. Sobre isso que o Atos falou. Agora. Então, a síntese, tá? Para vocês escreverem aí no caderno de vocês, pessoal. A síntese do liberalismo. O liberalismo é uma doutrina política que tem seu fundamento na defesa da propriedade privada e da economia capitalista. Então, o liberalismo, ele só pode existir em países capitalistas, porque ele é uma doutrina feita que mantém o capitalismo, entendeu? Então ele é aquilo que fortifica o capitalismo. As contradições do liberalismo, nós vamos ver agora. O liberalismo o liberalismo era favorável à escravidão. O John Locke, ele tinha escravos. Apenas a partir da metade do século XIX é que os liberais, e daí a gente vai ver aqui no Brasil, José Bonifácio, Rui Barbosa, que vão ser liberais contra a escravidão, que vão ser abolicionistas. Então, o liberalismo, isso é muito importante de saber também. Ele é, assim como o comunismo, socialismo, marxismo, feminismo, existem várias correntes teóricas diferentes, tá? Então, o John Locke, ele é de uma corrente clássica. Ele defende a escravidão. Ele acreditava que existem seres humanos inferiores, certo? Já os liberais de hoje em dia, por exemplo, o liberal ir na TV fazer um debate vai defender a escravidão? Talvez na cabeça dele ele até defenda, mas não vai poder falar isso em público, né? Então tá, eu falei, John Locke tinha escravos, o liberalismo, ele apoiou o colonialismo durante o século XX na África e na Ásia. Ou seja, o que é o colonialismo? Assim que essas potências, né, se tornaram independentes, o liberalismo, ele foi aquela prática feita pelos Estados Unidos, feita pela França, pela Inglaterra, em que esses países voltaram para essas regiões para tentar dominá-las de uma forma diferente. Agora, não mais apenas como antes, naquele que a gente estudava, o Brasil, que era colônia de Portugal, colônia e metrópole, mas como uma nova fase do colonialismo. Por exemplo, pegar o exemplo do Haiti. Tirava do poder da presidência alguém que havia sido eleito democraticamente e colocava alguém que estava do lado, alguém da burguesia, que favorecia a política francesa. Depois, durante o século XX, XXI, a política norte-americana, tá? Então, o liberalismo, ele apoia o colonialismo, para a gente ver que ele não apoia que as pessoas tenham liberdade. Não é isso, né? Tem liberdade de direito, mas a gente já aprendeu, eu já falei que o direito
ele é baseado na desigualdade. O direito ele é visto de diferentes formas, dependendo da tua classe social. Isso, infelizmente, acontece muito no Brasil. O liberalismo apoiou as ditaduras militares na América Latina. Para vocês terem ideia, por exemplo, a Escola de Chicago apoiou a ditadura do Pinochet no Chile, que é tido como uma das ditaduras mais ferrenhas que teve na América Latina. Então, o liberalismo ele foi se modificando, porque se até então a gente via que os liberais eram contrários à ideia de um Estado que se metia na política, a gente está vendo agora que não, que o liberalismo agora, ele é justamente o quê? Ele foi se adequando, o capitalismo foi mudando, o liberalismo foi se adequando. Bom, mas se a gente precisa ter um Estado forte, então vamos fazer a ditadura, vamos impor a ditadura e é nós, é isso, tá? Então, essas são os principais aqui para vocês verem, né? O que é o liberalismo, o que permaneceu em todas as correntes teóricas do liberalismo, a liberdade principalmente da propriedade privada, né? Daí tá aqui liberdade para quê? Vou aceitar aqui. Depois, a síntese do que é liberalismo e as principais contradições. Então, isso é o que eu trouxe para vocês, para a gente iniciar a nossa discussão, tá? Sobre o liberalismo. Até aqui, pessoal, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Que daí agora eu vou entrar propriamente no John Locke, tá? Alguém tem alguma dúvida? Escreve aqui no chat. Então tá, vocês estão conseguindo entender? Nenhum intergaláctico. Tcharam. Ai, que legal. Vou fazer mais uma vez. Sim. Então, tá bom. Então, vamos fazer... Pode falar, Enzo, a sua dúvida. Você pode falar, se você quiser, botar a cara no sol, ou você pode escrever também. Fala agora, ou cale-se, tô brincando. Ou fala depois, ou fala a hora que você quiser, mas pode falar agora. Imagino que você esteja escrevendo a pergunta, né? Enquanto isso, vou pôr aqui no chat a lista de chamada, tá, pessoal? Tá, pode ir pensando aí. Talvez a tua dúvida seja respondida. Beleza. E não precisa ficar com vergonha não, tá? Deixa eu colocar aqui a lista de presença. Assinem, tá, pessoal? A lista de presença. Vou pôr aqui, rapidinho. Vamos continuar, então. Então, onde nasceu? Contexto em que viveu? Principal teoria? Contribuição filosófica? Tudo isso no Globo Repórter. Mentira, tudo isso na aula da Prof. Jô. Então, não sei por que fica dando tanto errado, assim como se eu escrevesse tão ruim assim, né, gente? Mas enfim, vamos lá. Eu vou deixar por enquanto não a tela completa, porque tem alguns alunos pedindo para entrar. Eu imagino que tem gente que se perdeu no horário, que hoje a gente começou um pouquinho antes, tá? Então vamos lá. Locke nasceu na Inglaterra em 1632 e faleceu nesse mesmo país em 1702. Ele estudou filosofia, medicina e ciências naturais, centralizando seus estudos nas obras de Descartes e de Bacon. Bacon, gente, a pessoa chama Bacon, que legal, né? Então vamos lá. Isso é muito importante para a gente entender o contexto, tá? Então, esses foram os principais caras que ele estudou. E aí, o contexto que ele vivia. Em 1683, ele foi obrigado a refugiar-se nos Países Baixos por ter sido contrário ao rei Carlos II e retornou à Inglaterra quando Guilherme de Orange assumiu o trono em 1688. Ou seja, ele vai fazer uma teoria toda baseada em criticar o absolutismo, porque afinal o absolutismo mandou ele se tornou refugiado, né? O absolutismo então ferrou com a vida dele. Por isso é muito importante a gente entender, né? Porque assim, não foi do nada. Ele começou a pensar assim, quem esse rei acha que ele é? E foi a partir dessa experiência vivida, e experiência é a palavra-chave para entender a teoria do John Locke, que a gente vai falar sobre isso,
E a partir disso ele começou a escrever, então. Nesse momento, pausa para eu ler a questão do Enzo. O que tu acha sobre quem fala que Marx doutrina as pessoas, mas esquecendo de dizer que Locke também influencia bastante? Eu acho é pouco. Tô brincando. Bom, gente, primeira coisa, tá? Falando sobre doutrinação. É muito assim, óbvio fazer essa pergunta para professores de ciências humanas, porque nós somos conhecidos como doutrinadores, né? Quando fala assim, quem doutrina e tal. Aí eu fico pensando assim, nossa, se nós somos os doutrinadores, a gente está doutrinando muito errado, porque tem muita gente imbecil. Fala sério, né? O que tem de gente jaguara, pelo amor de Deus. Isso aí é pegar o diploma da gente, rasgar e jogar no lixo, né? Porque fala sério. Então, assim, primeiro de tudo, o que o professor. Oi, Eriquinha, boa noite. O que o professor faz na sala de aula é dar aula, entendeu? Por exemplo, eu estou aqui discutindo com vocês, eu discuti Platão, eu discuti Maquiavel e estou discutindo agora o John Locke. Depois eu vou discutir o Nietzsche e vou discutir a Hannah Arendt. Entre esses autores, tem várias coisas que eles fizeram que foi importante e que eu vou mostrar para vocês, mas tem várias coisas que a gente não pode deixar de criticar, que foi um absurdo. Só que daí, assim, quando um professor de sociologia, de filosofia e de história dá aula e fala de Marx, ele está fazendo o quê? O trabalho dele. Marx é um dos filósofos mais importantes do mundo. Aí então, porque não, esse nome é quase igual ao nome do Lúcifer, ninguém pode falar, entende? Então, assim, quando um professor de história vai falar sobre isso, ele está fazendo o trabalho dele. Aí o que, que acontece? Existem professores de história, no caso, por exemplo, eu, que vai defender, obviamente, os direitos humanos, o direito das pessoas serem livres, o direito das pessoas amarem o que elas quiserem, delas usarem as roupas que elas quiserem, do direito das pessoas terem casa, o direito das pessoas terem uma vida digna, o direito das pessoas não morrerem apenas por serem pretas. E aí vão dizer assim, putz, é de esquerda. Aí você percebe como a sociedade é desanimadora, porque isso deveria ser humanidade. Isso não deveria ser uma pauta da esquerda. Isso deveria ser uma pauta de todo mundo. Porque não adianta eu viver bem se tem um monte de gente vivendo mal. Aí o que, que acontece? Acontece que quem fala assim, não, porque as mulheres têm que ter os mesmos direitos, tem que ter uma igualdade, porque os homossexuais eles têm o direito de se casar e todo mundo pode amar quem quiser e o que que acontece? Essas pessoas são vistas como doutrinadoras, não sei o quê. Mas se você parar para pensar, não são essas pessoas que estão no poder. Porque se fossem essas pessoas, as cartilhas já seriam pura purpurina, entendeu? A tal da mamadeira de piroca ia existir realmente. Então, assim, é cada coisa, entende? Então, Enzo, essa sua pergunta ela é muito interessante para eu manifestar aqui a minha raiva de falar que a gente consegue doutrinar alguma coisa. A gente não consegue nem ensinar. Malemar o que foi uma guerra, o que foi uma revolução, como é que a gente vai doutrinar alguém? Entendeu? Coitado de nós. Quem somos nós na fila do pão? Entende? Olha a preocupação. Então, assim, é exatamente isso que você falou. Então, outra pergunta, deixa eu respirar. Prof, mas como eles defendiam leis e ao mesmo tempo que o Estado não intervia na vida privada e moral? Exatamente. Essa é uma contradição, Gília, do liberalismo. Por quê? Porque a partir do liberalismo clássico, o Adam Smith começou a perceber, falar assim, não, os homens eles não vão conseguir viver bem. É melhor ter lei. Vai ter que ter lei, vai ter que ter alguma coisa, vai ter que ter controle, vai ter que ter punição para que eles consigam conviver. E a partir disso, defendeu-se um Estado, e aí que entra a grande contradição do liberalismo. Mas é um Estado para os vagabundos. Por exemplo, vagabundos no sentido assim, as pessoas que não conseguem trabalho, as pessoas que
são vistas como pobres. Ah, se é pobre é porque mereceu. Sabe a Barbie fascista? A Barbie. É Barbie fascista. Então, a partir dessa conjuntura. Então, assim, o Estado, ele tem leis, ele pode intervir, desde que não que venha intervir na minha propriedade privada. Isso não é bem aceito pelos liberais, entendeu? Boa noite, Caio. Obrigada nesse meu cenário psicodélico. É isso aí. Hoje estamos viajando pela Via Láctea. Jaguara é um termo do interior do Paraná. Você mora onde, Rickson? Jaguara quer dizer assim, gente, vocês não usam o termo jaguara? Tipo, a pessoa faz alguma coisa, fala, tipo assim, a pessoa meio sem noção, você fala, meu Deus, que jaguara, entendeu? Uai, só que em Minas antes tem esse trem de Jaguara, não. Você é de Minas? Sou uai. Então vai ser mais ou menos igual. Trem não dá, porque trem vocês usam para tudo, né? Trem ou trem. Lerdão, moscão. O meu pai é mineiro e eu gosto muito de Minas, já fui algumas vezes. Mas Jaguara aqui no interior do Paraná, de modo geral, é uma gíria que é dizer assim, nossa, um bocó. Bocó, você sabe o que é, Rickson? É isso, nós é de Minas, é moscão Você é de Minas também? também. Só que estou morando Ah, atualmente no Paraná. entendi. Por isso é moscão, Rickson, entendeu? Só muda o bicho, mas significa a mesma coisa. Então vamos lá. É mongo, essas coisas. Mas mongo, gente, não pode usar, porque o mongo, ele é uma palavra. Já vou começar a desconstruir aqui, né? O historiador tudo já tem que desconstruir. Mongo vem de mongoloide, que é depreciativo com as palavras, as pessoas que são mongoloides, que são pessoas que têm alguns problemas, tá? Vamos lá. Então, aí, a principal filosofia do John Locke é a da noção do governo consentido, ou seja, a sociedade civil, a sociedade de modo geral, e os governantes respeitam o direito natural do ser humano, que é a liberdade à vida e à propriedade. Mais importante é o direito à propriedade até do que à vida, tá? Para os liberais. Foi um dos teóricos mais importantes para derrubar o absolutismo na Inglaterra, pois afirmava que todos os homens, ao nascer, tinham direitos naturais e o governo deveria ser criado para garantir esses direitos. Gente, presta atenção, eu vou entrar agora na teoria principal do Locke. O Locke, ele é o autor da Tábula Rasa, tá? Vou escrever aqui, Tábula Rasa. Ele vai ser contra Aristóteles, Platão e tal. Esses autores acreditavam que nós já nascemos, as crianças já nascem com ideias inatas. Por exemplo, que tem coisas que a gente já nasce, não é que a gente já nasce sabendo, é basicamente que a gente já nasce sabendo, entende? É verdade, Bianca, estuda muito mesmo. Uhum. É totalmente machista, Ana, Laura. Porque usar um homem para falar de ser humano é completamente machista. Completamente. Porque daí exclui as mulheres, as crianças, os idosos. Mas é assim, é mesmo que, por exemplo, uma sala tem 20 mulheres e um homem, aí eles falam, vocês, né, todos que estão aqui reunidos, normalmente, mas é um machismo, realmente. Então, assim, o John Locke, ele é o teórico da tábula rasa. Ele vai dizer assim, que todos nós nascemos uma folha em branco, que a experiência, ou seja, as relações que a gente vai construindo, é que vai nos modificando, que vai formando quem nós somos. Gente, aprende, anota isso aí, por favor, tá? Foca no meu cenário, ó, nas mãozinhas que vem, faz assim, e escreve isso aí no caderno de vocês. Sério. O John Locke é o teórico da tábula rasa. Ele acha que as pessoas nascem sem experiência, assim, nenhuma, que nasce uma folha em branco, e daí, de repente, de acordo com o que você vai vivendo,
você vai adquirindo conhecimento. Por isso, a experiência é o que nos molda. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Oi, Tamara. No caso, então, ele acredita que a gente é moldado pela sociedade? Sim. Eu acredito até certo ponto, assim, porque não sei, talvez possa ser que sim. Eu tenho um filho e, tipo, eu vejo no comportamento dele que ele aprende tudo que a gente mostra a ele, assim, né? Mas tem algumas manias, assim, que vêm dele já, sabe? Então, meio que veio pré-determinado, assim, sabe? Pré-escrito, assim, né? Nele. Então, é meio que a gente vai cortando essas manias para moldar ele também. Mas não que ele venha em branco, ele tem certas atitudes também que vêm do, não caráter, porque eu não sei se formou, mas vem da personalidade dele mesmo, sabe? Entendi. E, Bianca, você que é prof, o que você acha disso? Você acha que as crianças, elas nascem com conhecimento, já algum tipo de conhecimento? Tem vergonha nada? Ou você acha que são folhas em branco? Nada é inato para o Locke. Gente, ele é contra os teóricos que consideram o inatismo. Então, ele é contra o Maquiavel, o Hobbes, ele vai ter várias críticas, tá? Eu vi que alguém tinha perguntado aqui, ele é contrário ao Maquiavel. Kant. Desculpa, qual é o significado de inato? Perdão a ignorância. Inato é aquilo que, por exemplo, já nasce com você, entendeu? Então, assim, para ele, os nossos instintos, eles não são inatos. A gente vai adquirindo também ao longo da vida. Por exemplo, ele não acha que é natural que, por exemplo, a criança, quando ela chora, ela tá chorando por quê? Porque ela não sabe falar. Então, ela precisa chorar para dizer que está com fome. Né? Dizer não, mas demonstrar que está com fome. Então, ele não acha que isso vem construído na mente da criança. Ele acha que é isso através da experiência. A criança está passando fome, ela precisa fazer alguma coisa, e a única coisa que ela sabe fazer é chorar. Vai lá, Bianca. Oi, boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo, eu tô com um fone péssimo aqui. Tá dando para ouvir sim. Mas enfim, falar sobre o desenvolvimento assim da criança é bem extenso. Eu vou tentar dar minha opinião bem breve, não sei se vocês vão entender. Beleza. Mas assim, se você pegar uma pedagogia que é a Waldorf, eles acreditam nos talentos, né? Cada um nasce com um talento, eles acreditam no dom, né? Enfim. E pelo que eu tô vendo aqui do Locke, a gente vai construindo com as experiências, só que eu não sei, sabe, eu acho assim que tudo que a gente vai adquirindo, as experiências vêm desde o útero da mãe, materno, eu acho que desde do ventre a gente já vem construindo algo, tanto que muitas pessoas têm seus traumas por conta disso, né? Então, assim, não dá para desacreditar também, que nós somos uma tábua rasa, mas a gente já vem construindo algo desde que a gente é gerado. Então, assim, são aspas para se abrir e construir ideias, né? Discussões a partir disso também, porque não é só Locke que tem uma visão, né, dos aprendizados, né? Mas existem outros teóricos também, e aí abre as discussões, né? Então, eu quero ver o que a Jo tem para falar também para nós, assim, porque é uma discussão que cada um... Aí entra a questão de religião também, né? Questão da ciência, e pelo que a gente vê, o Locke também vem muito dessa questão da religião. Eu acho que um complementa o outro também, né? Bia, muito obrigada, sua contribuição foi muito importante. A ideia dele é justamente, ele parte da religião, ele não critica a religião, tá? Ele entende que a religião deve ocupar um espaço que não é o espaço, não deve interferir na propriedade privada, mas ele não vai criticar que exista religião. Ele não é, por exemplo, como Maquiavel, que a religião, nossa, estava entre os livros que não podia ser lido e tal. Falar sobre uma tábula rasa, eu acho que existem
isso aí exige uma discussão sobre outros teóricos também, né? Mas, por exemplo, ele considera que todos nós nascemos maus. Todo mundo capaz, Bianca. Ele quer fazer uma pergunta para a Bianca. Pode fazer. Não tinha lido em cima. Então, Bianca, você disse que a criança ela pode estar se construindo dentro do útero da mãe ali já. E a minha pergunta é a seguinte: tu acha que alguns comportamentos da criança pode ser desenvolvido, por exemplo, como uma ira, por exemplo, se a mãe passa por diversos momentos de nervosismo, sofre algum tipo de violência, assim, a criança vai carregar isso para a vida dela, ela estando no útero, tipo, será que ela vai levar esse comportamento para a vida dela? Eu acredito com certeza, se a gente for parar para pensar assim no nosso passado, na nossa infância, a gente lembra de muita coisa que às vezes tira até a lágrima. Imagine você dentro do útero sendo desenvolvido, criando traumas, entendeu? Então, se você pega o comportamento de uma criança que foi bem amada, desejada, e compara com uma criança do orfanato, vamos supor, né? Eu tive alunos que passaram 3 vezes com famílias diferentes, ninguém quis adotar, porque eram totalmente violentos, assim. Então, por isso que existem os psicólogos, né, gente? A gente tem que agradecer essa profissão e principalmente terapia. que cuida. Exatamente. Acho que todos nós. Porque tem coisas que a gente não sabe, né, Jô? O que a gente passou, como é que foi, como que a gente foi concebido nesse mundo e como que daí vem né? Agora vou bater de frente com o John Locke. Como que a gente não tem uma experiência? Como que a gente vem sem nada? Né? E eu tenho uma opinião diferente, né, na verdade. Assim como cada um de nós criamos nossas opiniões em cima disso, né? Mas a gente está preparando para um vestibular, tem que estudar o cara, ele tem muita coisa boa para ensinar, assim como eu tenho muita coisa ruim. Eu até ia perguntar para a Jo, eu perdi o início da aula, mas assim, por que esse cara vai cair no vestibular, Jo? Então, vamos por partes. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu gostaria de parabenizar o Caio, porque é um homem que não entende como funciona o corpo feminino, como a maioria dos homens, e que se colocou a disponibilidade de perguntar para a Bianca, que é uma pessoa, uma mulher que lida com crianças. Eu acho que a gente tem que tornar isso cada vez mais comum. Quando eu não sei alguma coisa que diz respeito ao corpo feminino, eu paro e pergunto para uma mulher. Isso é fundamental, tá? Então, eu fico muito feliz que isso tenha acontecido na minha aula, para eu aproveitar esse momento e dizer sobre isso. Segundo, sobre essa dúvida do Caio, eu já conversei isso com a minha ginecologista uma vez, porque eu tinha interesse em saber. Eu falei assim, será? Porque tem casos de, por exemplo, assim, a mãe, meu exemplo, a minha mãe comia muita melancia, e eu odeio melancia. Não suporto, já tentei comer de tudo quanto é jeito, já tentei beber suco, não suporto, e nada explica, entendeu? Então, eu falei, será que é possível? E é possível. A médica me disse que desde o início, aquilo, por exemplo, que se uma mãe, por exemplo, sofre um acidente de carro, depois isso pode influenciar de que a pessoa, futuramente, ela tem dificuldade para andar de carro, mas não é uma coisa que é só dela, porque existe uma ligação genética entre o filho e a mãe. Se você não acredita nessa, sei lá, espiritualidade e tal, mas a genética, existe isso também, tá? Então, por exemplo, a prova disso é agora, que as mulheres que estão grávidas e que se contrair Covid, isso pode ir para criança, mas não como Covid, talvez como alguma outra doença. Então, assim, isso existe. Eu não concordo com a ideia de tábula rasa do Locke, tá? Mas ele cai no vestibular porque ele foi um cara importante, que ele colocou isso em discussão. Mas eu acredito que as experiências que a gente adquire ao longo da vida, elas podem nos melhorar, nos modificar. Então, eu acho assim, nós não nascemos ruins, tá? Eu sou da área de humanas. Se eu falar que nós nascemos ruins, acabou para mim. Porque daí o que eu estou fazendo aqui? Se eu acho que a sociedade é só guerra, é só coisa ruim, bom,
acabou, não tem mais emprego, né? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas nascem boas, elas nascem, né, mas que às vezes a sociedade as corrompe com algumas coisas. Por exemplo, criança, falando de criança, nós aprendemos muito por exemplos, tá? Então, sei lá, se eu lembrar da minha infância, eu não vou lembrar, às vezes, das coisas que a minha mãe brigava comigo, mas eu vou lembrar das coisas que ela fazia. Por exemplo, da maneira como ela se relacionava com meu pai, né? Eles são muito amorosos um com o outro. Eles são um casal, tipo, eles estão juntos há 30 anos e eles mandam mensagem e não sei o quê, e barará. Então, assim, para mim, quando eu pensei em formar uma família, quando eu pensei, eu quero, sei lá, eu quero um cara para chamar de meu, a ideia que eu tinha era nada menos de que um cara que me respeitasse e que fosse exatamente aquilo que o meu pai é na família, entendeu? Então, isso é muito importante. Eu acho que essas questões, elas são muito importantes. E isso, pessoal, é muito importante da gente discutir em filosofia. E vocês veem como entra várias outras disciplinas. Entra sobre genética, entra sobre as mulheres conhecerem o seu corpo, porque eu não sei se tem alguém aqui que está grávida, mas se tiver, é importante saber disso, né? Que, por exemplo, às vezes você usar determinados medicamentos, bebidas, enfim, isso prejudica a criança. Às vezes você passar isso para as mulheres, mas para os homens também, fazer a mãe do filho de vocês passar raiva, às vezes, né, isso pode influenciar muito na criança. Eu acredito nisso, sim. Bom, pessoal, deixa eu ver. Exatamente, Renata. Esse negócio de ler as crianças aqui em casa já é combinado. Que eu vou ler para as crianças. Eu vou começar a ler Rousseau desde criança para ver se nasce inteligente. Mais inteligente que eu, para ver se melhora, né? Hã? Ah, Ana, você está falando assim que eu não quero dizer assim, nesse sentido de propriedade? Prof, você tá me escutando? Deixa eu te explicar. É porque se você falar meu, aí é todo mundo num consenso que todo mundo fala, vai entender que uma pessoa pertence a outra. Tipo, você é dono dela e ela é dona da outra. Que nem a minha mãe, ela é uma pessoa Perfeito. que a vida inteira ela foi criada num sistema muito machista. Então e o meu pai, eles tinham muito uma coisa de achar que um tinha comprado o outro na venda, entendeu? Você é meu, você eu tenho que pedir as coisas para mim, na padaria eu tenho que pedir para você e não sei o quê. Entendeu? Obviamente, perfeito. É exatamente isso, mas como a gente está falando de propriedade de liberal, eu usei esse termo por conta disso, mas eu não acho. E eu acho que ninguém. Calma, não vou também falar que ninguém é de ninguém, já vão achar assim, nossa, prof, é daquelas do surubão, não é isso. Mas eu concordo plenamente, isso é muito importante que você falou, Ana. E entra nessa temática da aula de hoje, porque nós não temos, e nós não temos o direito de achar que nem os nossos filhos são propriedades nossas, porque a partir do momento que você acha que é uma propriedade sua, você vai querer que ele faça o que você quer, entendeu? E não talvez o que ele ama de verdade, o que ele quer ser de verdade, né? Isso que você levantou é muito legal, muito obrigada por sua contribuição. E eu acho muito importante, a pessoa que você se envolver, sendo homem ou mulher, você tendo essa clareza e já evidenciando para a pessoa essa clareza, com certeza vai ser um relacionamento muito diferente, porque eu acho que isso é mais importante, sabe? Ter essa clareza de que, assim, eu escolhi ficar com você, mas pode ser que determinado dia eu escolha não ficar mais com você e tá tudo bem, porque você não é minha propriedade. Muito bom seu ponto, Ana. E esse ponto que você levantou também da criança é muito legal também, porque tem muitas crianças que têm diversas dificuldades
porque simplesmente os pais não sabem como criar e acham que eles são propriedades deles ali, e aí Exatamente. começam a mandar na criança e a criança acaba não, fazendo coisas que ela não gosta de fazer e isso prejudica demais no desenvolvimento da criança. Total. Não, eu tava dando risada aqui porque o Felipe falou, prof, queria ser seu filho. As ideias, eu nem tenho filho ainda, gente. Pro Locke, nós nascemos mal. Claudinha, prof, pro Locke a sexualidade também era influenciada pelo ambiente externo? Sim, também. Então, você tá vendo como ele pode ser preconceituoso? Gente, isso não acontece só com vocês, que são estudantes, alguns são mais novos que eu, na verdade a grande maioria. Isso acontece, por exemplo, eu com a minha mãe e comigo também. Se ela acha que, sei lá, por exemplo, tô pensando num exemplo aqui, mas ela acha que ela é dona de mim. Ela acha, nossa senhora, se a gente estiver debatendo um negócio de história, e eu formada em história, e ela de matemática, e ela falar não, eu falar sim, ela vai falar não, porque eu sou sua mãe, você tem que me respeitar. É assim. Por isso que a Ana falou, que a Aninha falou, é muito importante que a gente desconstruir essa ideia de propriedade. Porque, por exemplo, nós podemos aprender com os nossos filhos e as novas gerações, elas demonstram coisas muito diferentes, né? Eu tenho assim, esses dias eu estava bem desanimada, mas aí o meu marido falou assim, cara, mas olha essa nova geração, né? Olha só, uma segunda-feira, a Ana Laura ligou o microfone e foi falar assim, olha, prof, né? Esse negócio de meu e tal, isso não é isso, sabe? Então, assim, a gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar. Porque vocês, que são, assim, essa geração, vocês são top. Eu acredito nisso. Tem uns que são meio jaguara, moscão, pro Rickson entender, mas tem uns que, nossa, vale muito a pena, cara. Deixa eu ver. Nascemos como uma folha em branco, não temos história, apenas nossos instintos. Ao longo da vida, vamos passando por experiências sociais como se fôssemos amassados. Isso seria nossas experiências sociais. Por mais que buscamos desmassar uma folha, permanecerá nela marcas, umas mais profundas, outras menos. Exatamente, Cleiton. Você concluiu isso? Você tirou da internet? Não sei, mas é isso aí. O Felipe, pelo amor de Deus, é o sarrista da aula, já percebi. Bom, gente, então aqui eu trouxe uma comparação do Hobbes, que é o Thomas Hobbes, o Leviatã, que ele concorda que todos nascem mal também, com o John Locke, para a gente pensar em alguns pontos deles, tá? Primeiro, na condição de que o homem, uma coisa importante aqui, eles também são contratualistas, eles acham, assim como o Rousseau vai falar depois, que para viver em sociedade a gente estabelece pequenos contratos sociais. Por isso que é muito importante, retomando o que a Ana Laura falou, que é o seguinte, quando você vai restabelecer um relacionamento com outra pessoa, você tem que demonstrar aquilo que você não aceita. Se um babaca ergue a voz para você, você tem que falar para ele, não, você não vai erguer a voz para mim. Por quê? Porque o contrato social é aquilo que você vai estabelecer até que ponto o outro pode chegar com você. Então, esses autores, eles estão dizendo assim, para a gente viver em sociedade, a gente vai organizar um contrato social. Isso é necessário. Porém, eles vão se distinguir, o Hobbes do Locke. Porque eles vão, por caracterizar esse estado natural do homem como pacífico, sendo o homem nele plenamente livre. O Locke, isso para o Locke, ele acha que os homens, eles são maus, mas são pacíficos. Enquanto Hobbes coloca o medo da morte violenta como fonte da organização dos homens. Ou seja, para o Hobbes, as pessoas são violentas. Para o Locke, as pessoas são pacíficas. Locke impõe a defesa da propriedade como principal fonte de formação do Estado. É importante que essa propriedade já existia antes da formação do Estado, né, a propriedade privada. Mas ele vai dizer assim, bom, a gente está mudando a sociedade, está saindo do rei para a criação de um Estado. O Estado tem que ser responsável por garantir que a minha propriedade privada seja minha e pronto, acabou.
que ninguém possa interferir nisso e que eu possa fazer o que eu quiser na minha propriedade privada. E esse pensamento vai ser o primeiro pensamento durante a Revolução Industrial, em que os donos das fábricas, eles vão fazer o que eles querem com os trabalhadores. Então, não vai ser o Estado que vai pensar nas classes subalternas, vai ser o Estado que vai pensar nas classes que têm propriedade privada. Aviso, tá? Locke caracteriza a propriedade privada como tudo a que você atribui um valor e tenha conquistado por direito. É algo legítimo e todo o indivíduo tem direito a tais conquistas. E assim como Locke sugeriu, o Estado teria uma função primordial de proteger esses direitos. Aí eu quero jogar na roda uma coisa. Por exemplo, exatamente, Caio, era mal, mas era pacífico. O que acontece, pessoal? No Brasil, quando a gente começa a estudar, deixa eu ver aqui, eu estou vendo os comentários. Quando a gente começa a estudar sobre a questão de terras no Brasil, tudo começou errado, tá? Então, o problema do Brasil começou lá em 1500. As capitanias hereditárias, que foi a divisão de terras no Brasil, foi dividido terras onde já tinham todos, que eram os indígenas. Então, o que acontece? Também estava errado, né, gente? Aí, o Locke está falando assim, tudo aquilo que você tem como, que você conquistou por direito, é legítimo e tal, é propriedade privada. Mas aí, o que acontece? Se a pessoa, o que aconteceu na maioria das terras no Brasil, né? Em que as pessoas, elas ganharam as propriedades de terra, mas eram lugares onde existiam outros seres, apenas viviam de maneira diferente, porque não existe propriedade indígena ou propriedade privada na concepção indígena. Então, o que acontece? Essa ideia do liberal só dá certo na sociedade capitalista, entendeu? Em outro tipo de sociedade, como é a sociedade indígena, que não era capitalista até então, isso não dava certo, entende? Então, assim, é uma discussão bem emblemática, porque, por exemplo, existem as leis, e existe a lei que diz o seguinte, se a pessoa não paga os impostos e ela tem um prédio vazio, pode acontecer ocupação desse prédio, se as pessoas estão vivendo na rua, por exemplo. Mas no Brasil, se acontece essa ocupação, é tido como invasão, certo? Que é muito do movimento do sem-teto, né? Então, pela nossa Constituição, é legítimo, mas a propriedade privada, ela se estabelece acima de tudo e todos, infelizmente, no Brasil. É verdade, Gabs. É bem isso mesmo. Até onde essa liberdade é possível sem interferir nos direitos humanos dos outros, por exemplo? Exatamente, Enzo. Eles não pensavam nos direitos humanos, e isso é muito importante, eu mencionei no início da aula, de que é o seguinte, os liberais, eles não estão pensando nos outros. Os liberais, eles pensam neles. Eles pensam o seguinte, bom, eu sou rico e eu preciso achar uma forma de garantir que os meus direitos, eles existam e que ninguém atrapalhe o meu direito de viver. Só que se o meu direito de viver atrapalha uma pessoa pobre de viver, por exemplo, ela vai trabalhar, eu mencionei, John Locke tinha escravos, então como é que ele pode falar sobre direitos humanos? Então, é exatamente isso, não é pensar sobre os outros, é pensar numa sociedade egoísta em que você está preocupado só com você. Só que a gente vê que isso não dá certo, né, gente? Olha onde nós estamos. Hoje saiu uma nota da ONU, Organização das Nações Unidas, que o ano de 2021, ele vai ser uma catástrofe. Ele vai ser muito pior. Porque os países ricos, eles já estão muito na frente para comprar as vacinas, não vai ter em quantidade suficiente, e os países pobres, e aí nós somos dos países pobres, eles vão ter cada vez mais uma quantidade imensa do vírus. Então, assim, uma quantidade imensa de desemprego, uma quantidade imensa de pessoas passando fome, porque tudo está absurdamente caro.
Então, se vocês pegarem, por exemplo, e pesquisarem o preço que está um computador hoje, como nós não fabricamos, a gente compra de outros países, um notebook, sei lá, no início do ano eu precisei comprar um notebook, o mesmo notebook que estava, sei lá, 2.000, agora ele está 4.000. Então, isso vai acontecendo em diversos setores da nossa sociedade. Então, assim, isso exatamente, é só ver o preço do óleo, entende? Então, assim, são coisas absurdas. Realmente, quando a gente começa a falar isso, a gente fica muito ansioso, porque a gente pensa assim, cara, mas o que eu posso fazer? Mas eu gostaria de dizer que, ao contrário das ideias, por exemplo, do Locke, que é muito importante, que a UFPR está colocando para a gente... Qual é o objetivo da UFPR por esse texto, por esse autor? É a gente pensar como nós chegamos até aqui, baseado em quais ideias, para a gente ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Então, por exemplo, se a gente está entendendo que a pior situação é o egoísmo, é a gente pensar só naquilo, no que é meu, significa que a gente precisa começar a pensar em coisas diferentes, em coisas que remetam ao coletivo, certo? Então, por exemplo, quando uma pessoa, o que aconteceu com aquelas 2 crianças negras, né, foram mortas, gente, a criança que ia fazer 5 anos, ela foi enterrada com o vestidinho que ela ia comemorar os 5 anos que a mãe dela tinha feito. Sabe, coisas desse tipo partem o coração, sabe? Então, assim, é muito importante a gente discutir isso para a gente entender o que eu posso fazer. Às vezes, o que a gente pode fazer são coisas muito pequenas, mas que se eu faço uma coisa pequena aqui, outro faz uma coisa pequena ali, outro faz uma coisa pequena ali, isso vai se tornando grande, entendeu? Primeiro de tudo, a gente nunca pode aceitar o racismo, tá? Porque o racismo é o que legitima a morte da maioria da população preta do país. Então, quando acontecer uma piada racista, a gente precisa discutir sobre isso. Você não precisa chegar na voadora, mas você precisa mostrar para a pessoa que ela está equivocada. Segundo, quando a gente precisa pensar muito também sobre alimentação. A maneira como a gente come, a maneira como a natureza ela foi se organizando só para nos satisfazer, isso não vai rolar, entendeu? Não tem as perspectivas. Eu assisti um documentário ontem, a perspectiva é que até 2050 a gente não tenha solo suficiente para plantar, para sobreviver, para comer água. A gente já vê vários lugares, a gente viu o Amapá, um estado que ficou mais de 20 dias sem energia elétrica. Então, assim, a gente precisa aprender a... Exatamente, Cláudia, se a gente não ri da piada, as coisas já começam a mudar, porque a pessoa já sabe que com você, na tua frente, ela vai ficar desconfortável. Ou olhar e falar assim, não entendi. Porque quando o racista ou o machista tem que explicar, ele se sente desconfortável. O Caio levantou a mão, você quer falar alguma coisa, Caio? Nem sei como é que levanta a mão nesse tempo. Eu apertei sem querer, mas é porque eu ia digitar no chat. Mas essa do não entendi é o que quebra de verdade. Já aconteceu diversas vezes de estarem conversando comigo e fazer uma piada racista ou homofóbica e eu dizer, não entendi, pode me explicar o que você quis dizer? A pessoa tenta explicar e você fala, não achei graça. Aí a pessoa, sabe, tipo, fica totalmente sem graça, perde a linha da ideia. E existem várias outras situações, né? Que, por exemplo, às vezes não são situações que nós podemos viver, mas a gente tem que ter empatia. Por exemplo, eu sou hétero, mas eu não preciso gostar de uma outra mulher para defender o relacionamento da pessoa com quem ela quiser, dos bissexuais, dos homossexuais, dos queers, dos transgêneros, enfim. A gente precisa ter um pouco de empatia e simplesmente pensar assim, cada um vive a sua vida da maneira que quiser. E isso é muito importante, sabe? O que o outro decide fazer não diz respeito a mim. E a gente precisa deslegitimar, pessoal, coisas que às vezes parecem
que são naturais da sociedade. Por exemplo, não contrata uma pessoa com tatuagem. Isso já é uma coisa assim, nossa, meio ultrapassada. A gente já tem que começar a falar assim, nossa, mas você não viu que no banco tem fulano que tem tatuagem? Você não viu que fulano de tal tem tatuagem? Então, assim, a gente precisa ir, né, colocando essas coisas em evidência. E a gente precisa fazer parte daquilo que é melhor, da solução, certo? Então, por exemplo, a gente precisa ter pequenas atitudes, mas que possam pensar numa sociedade melhor, né, pro futuro, tá? Então, isso eu acho que é muito importante. Eu acho que, assim, existem casos e casos, né? O Enzo está falando sobre a questão da questão dos veganos, né? Aqui em casa a gente decidiu que o nosso consumo da carne ele ia diminuir. Nós decidimos faz 3 meses. Nós não comemos carne na terça e nem na quinta. E aí, qual é a grande questão? A grande questão é que o nosso corpo, ele não precisa do tanto de carne que a gente é acostumado a comer. No Brasil, não significa que você necessariamente precise parar, entende? Mas a gente tem que diminuir, a gente tem que aprender que a natureza, ela não está aqui para nos servir. A natureza, ela é um ser vivo, assim como nós somos seres humanos, para a gente viver junto com ela. Então, tem pequenos atos que podem fazer a diferença, né? O Atos mencionou ali, né, quando chega no grupo e fica chamando de viado e tal, isso vai afastando as diferenças. Eu nem convivo com esse tipo de gente, Atos. Para mim, sinceramente, eu sou uma pessoa completamente intolerante à intolerância. Eu tenho um irmão homossexual e é o meu irmão mais novo, e eu não tolero qualquer tipo de risadinha, qualquer tipo de preconceito, seja de familiar, seja de amigo, em qualquer lugar que eu esteja. Se eu estiver na universidade, fizer uma piada preconceituosa, em qualquer ambiente, isso eu não tolero, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente sabe aquilo que a gente aguenta, aquilo que a gente não aguenta. E se você não aguenta, não faz isso com você, sabe? Não fica perto desse tipo de pessoa, porque isso não vai te fazer falta. Não vai mesmo. Eu sei que isso ofende, que isso fere, né? Mas eu acho que é importante a gente também ter as nossas escolhas de dizer assim, isso não vai acrescentar na sua vida, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Que bom, Bruna. Isso é muito importante. Na minha aula, vocês têm o direito de vocês falarem quem vocês são, do que vocês gostam, porque aqui é o lugar para isso. Bom, gente, então, o Locke critica as ideias inatas, ou seja, ele não acredita que as pessoas nascem já com ideias, né? Por isso ele tem a teoria da tábula rasa. O ser humano nasce como uma folha em branco e é moldado pelas experiências. Dessa forma, o empirismo, né, essa teoria dele, busca entender as coisas como elas são. Nesse sentido, ele se aproxima do Maquiavel, só nesse sentido, tá? De tentar entender as coisas como elas realmente são, que o Maquiavel tentava, a verdade efetiva das coisas. Mas em tudo o resto, ele se afasta do Maquiavel. Aí eu trouxe aqui o racionalismo, que são os autores, né, Descartes, Bacon, e o empirismo, tá? Que é do John Locke. Então, o empirismo é conhecer e comparar dados. O racionalismo é conhecer e dar razões. O mundo é racional, o real modifica... O que aconteceu com essa imagem? Tá, vamos ver aqui. O real das coisas é a forma. O mundo é captado pelos sentidos. O real é a matéria. O modelo do conhecimento é a matemática. O modelo do conhecimento é a experiência. As verdades fundamentais são por evidência lógica. As verdades fundamentais vêm pelos sentidos. Então, John Locke está falando que a gente aprende pelos sentidos, convivendo, experienciando, né? As ideias e verdades são inatas, ou seja, já nascem com as pessoas. As ideias e verdades vêm da aprendizagem. O conhecimento existe a priori, antes.
e para os empiristas o conhecimento vem a posteriori, vem depois. Então, nessa obra que cai no vestibular da UFPR, o Locke defende que a experiência é a fonte do conhecimento que se desenvolve através da razão. A partir de seus estudos, pode ser considerado como o primeiro a escrever sobre a democracia liberal, pois atribuiu muita importância à liberdade e à tolerância. Sempre lembrando o seguinte, pessoal, a tolerância da propriedade privada, não é a tolerância, por exemplo, aos homossexuais, esse tipo de coisa, tá? O liberalismo, ele é tolerante ao que lhe convém. Aí aqui eu trouxe, eu vou depois publicar lá para vocês darem uma olhada, eu vou disponibilizar os slides no site, tá? Então, os empiristas, o Francis Bacon tá aqui, o Descartes está aqui, e o Kant, para quem tinha perguntado, ele fica no meio do debate, tá? E aí aqui vai ter algumas coisas para vocês sintetizarem. Então, aqui nesse slide, eu estou colocando as contradições do Locke, porque ele vai falar de tolerância, mas a tolerância não se aplicava aos pobres. Por quê? Porque ele defendia que os pobres tinham que trabalhar, como no regime de escravidão. As crianças, a partir dos 3 anos, tinham que começar a trabalhar, porque senão as famílias não iam ter como alimentar. Os que pedissem esmolas também iam ser considerados como abusivos, iam ter que trabalhar no serviço militar. Então, assim, era tolerante, mas só com o que convinha, né? Aí ele escreveu também sobre as leis, o primeiro a escrever, que definiu, foi o Montesquieu, que escreve Montesquieu, mas o Locke, ele vai falar sobre isso também, né? O legislativo que elabora as leis, o judiciário que aplica as leis e o executivo que administra as leis, certo? Bom, pessoal, vamos resolver algumas questões aqui, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Que daí a gente vai para a aula de história. Vamos lá. Bianca, vocês perderam aqui, ó, tem o liberalismo, tudo mais, mas depois você pega os slides, que daí dá para anotar. Vamos lá. Questão 1. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato. Ou seja, a gente não tem na cabeça, a gente está aprendendo. John Locke. Ensaio acerca do entendimento humano, que é essa obra que cai na UFPR. O empirismo, ou seja, aprender a partir da experiência, corrente filosófica da qual Locke fazia parte. Afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência? Sim, exatamente isso. É exatamente isso, tá? O empirismo afirma que o conhecimento ele não é inato, e a aquisição deriva da experiência. É uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos? Não, eles podem ser obtidos através da experiência. C. Aproxima-se do modelo científico cartesiano ao negar a existência de ideias inatas? Não, porque, deixa eu ver que tem alguém pedindo, a gente viu que ele não vai se aproximar dos modelos dos matemáticos. D. Defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento? Não, elas são construídas, né? Boa noite, dona Rô. Por isso a certa é a A. Então, Bia, vamos estudar bastante Locke. 2. Um dos aspectos mais importantes da filosofia política de John Locke é sua defesa do direito da propriedade, que ele considerava ser algo inerente à natureza humana, uma vez que o corpo é nossa primeira propriedade, ou seja, o corpo é propriedade privada, então por isso ele achava que a propriedade privada tinha que ser uma defesa de todos. De acordo com essa perspectiva, o Estado deve: A. Permitir aos seus cidadãos ter propriedade ou propriedades? B. Garantir que todos os seus cidadãos, sem exceção, tenham alguma propriedade? C. Garantir aos cidadãos a posse vitalícia de bens? Ou D. Fazer com que a propriedade seja comum a todos os cidadãos? Gente, essa questão poderia ser entendida como uma pegadinha,
Por quê? Porque a propriedade privada, que John Locke vai defender do Estado, é permitir que os cidadãos possam ter propriedade ou propriedades. É a letra A. Não é decidir que todos os cidadãos tenham. Eles não defendem a igualdade. Isso é muito importante. Não confunda liberdade com igualdade, tá? Então, essa também é a A. Meu Deus, essa aqui dá até preguiça de ler, né? Mas vamos lá. John Locke. É um dos fundadores do empirismo. Atualmente é pouco lido. Muito ganharíamos, entretanto, se nos ocupássemos novamente dos tratados sobre o governo civil, com a Carta sobre a Tolerância e, particularmente, com o ensaio sobre o entendimento humano. Assinale a alternativa que apresenta um fragmento do seu pensamento. A. O direito de propriedade é a base da liberdade humana, porque todo homem tem sua propriedade, que é sua própria pessoa. O governo existe para proteger esse direito. É isso. Essa é a base, essa é a frase que sintetiza a ideia do Locke, tá? Mas vamos ler as outras para entender por que não são as outras. B. Há uma busca de equilíbrio entre a propriedade do poder, a autoridade do poder e a liberdade do cidadão. Para que ninguém possa abusar da autoridade, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder detenha o poder. Daí a separação entre legislativo, executivo e judiciário. Não, eles não querem que exista o legislativo, executivo e judiciário para deter o poder, mas para deter quem não tem poder, que são os pobres. C. A organização do mundo e sua finalidade interna só se explicam pela existência de um Criador inteligente. Este mundo me espanta e não posso imaginar que este relógio exista e não tenha relojoeiro. Não, o Locke ele não vai basear numa concepção religiosa para explicar a razão humana. Ele vai basear numa concepção teórica, empírica, tá? Da ciência. D. Deve haver exaltação da dúvida, da razão e da dúvida. Existe, porém, uma coisa de que não posso duvidar. Mesmo que o demônio queira sempre me enganar, mesmo que tudo o que penso seja falso, resta a certeza de que eu penso. Nenhum objeto de pensamento resiste à dúvida, mas o próprio ato de duvidar é indubitável. Aqui a gente está vendo que provavelmente é um teórico religioso, né? Que ele está usando aspectos de que a dúvida é um problema e de que o demônio está tentando enganar para ter dúvida. Então, isso não faz parte dos empiristas, dos iluministas, certo? E o regime democrático deve ser aquele que tem a aptidão de manter vigente os termos do pacto social, bem como os dispositivos garantidos da liberdade político-contratual. O povo inglês pensa ser livre, mas engana-se grandemente. Só o é durante a eleição dos membros do parlamento. Assim que estes são eleitos, é escravo. Nada é. Não, também esse não é o pensamento sobre o John Locke. Ele não vai escrever sobre essa ideia do pensamento, tá? Então, a que está copiado do livro dele é a A. Gente, é o seguinte, tinha mais uma questão, mas nós não vamos responder. Só aqui a. E aí eu trouxe aqui só para gente pensar, né? Todo brasileiro tem direito à moradia. Aí uma mãe, né? Pessoas que moram na rua, mãe com filhinho, ou todo brasileiro tem direito à moradia, é o pai de família lendo a Constituição brasileira. E a mãe fala assim, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, que a gente vê que, embora exista na lei, nem tudo é garantido, né? Que a realidade da maioria das pessoas no Brasil é bem diferente do que consta nas leis. Pessoal, sobre isso, alguma dúvida? Nossa, achei que eu tinha fechado a sala. Nenhuma dúvida? Infelizmente, a Constituição ainda parece um livro de ficção. Ó, poderia ser uma letra do Racionais, mas só é uma professora de filosofia, parafraseando o aluno Cleiton Santos. Nenhuma dúvida? É isso mesmo, produção? Então é o seguinte, eu vou dar 5 minutos de intervalo, mas vocês não precisam sair da sala, se vocês não quiserem. Vocês
pode deixar aí ligado, vai lá beber uma água. Quer dizer, vocês já devem fazer isso, né? Deve levar eu no banheiro e tudo mais. Mas acontece que eu vou fazer isso. Então, 5 minutos para começar a aulão de história. E hoje, cara, a gente tem que biturar, que são 3 revoluções. São pelo menos 5 séculos. Ele é o pai do liberalismo porque ele criou a teoria. Mas lá nos slides, Bia, que eu vou mandar lá para o site, você vai ver que o liberalismo ele foi criado por alguns teóricos, né? E ele foi sendo mudado ao longo dos anos. Mas a primeira pessoa que escreveu as ideias liberais no século XVII foi o John Locke, que é liberal no sentido de defender a propriedade privada. Por isso, o liberalismo. Tá. Beleza? Então, o negócio é o seguinte. Não vou deixar som não, porque o Spotify vai travar tudo aqui. Agora são 9h30. 9h35. Beleza, Cleiton. Ai, já até saiu. Então, 9h35 a gente volta. Eu não vou desligar. Eu só vou tirar minha cara daqui rapidinho e aí vou voltar com a história. É nóis. Vocês não vão embora, hein, seus indecentes. Vocês fizeram da aula hoje até às 11 horas. Vocês fiquem aqui. Tá gravando, esqueci de tirar. Vão ver, não ameaçar vocês. Fazer o quê? Hoje em dia o jovem só estuda assim. Ameaçando. Você que está assistindo um vídeo no YouTube, saiba que é assim que a gente educa. Deixa eu ver como é que para de gravar isso aqui para gravar depois a